Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos fechando o livro de Efésios hoje, ou seja, fechamos hoje a carta de Paulo aos Efésios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, nós já vimos as 5 primeiras partes do livro e vamos para a conclusão, ou seja, a partir do verso 10 do capítulo 6 da carta. E dali para diante, nós temos 2 assuntos que Paulo trata. Primeiro, do conflito final, super importante, meu amado, da batalha espiritual, e depois a mensagem final e a saudação, que era típica de todas as cartas. Então vamos a ela? Em primeiro lugar, e super importante, o conflito final. Paulo está tratando de algo super importante agora, que é a guerra espiritual que nós travamos todos os dias. Então é preciso que nós tenhamos em mente que nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E quem é deste mundo não gosta muito do que nós professamos, do que nós acreditamos, do que nós somos. Isso significa que a guerra espiritual vai acontecer. E nós precisamos estar protegidos, fortalecidos. E isto tem que ser todos os dias e o dia todo. Então, ele vai explicar para nós como nós podemos estar fortalecidos, como nós podemos nos proteger. Lembre-se, meu querido, Paulo estava preso. Paulo, quando ditou esta carta, ele estava amarrado, ele estava em cadeias, ele estava junto com soldados. E muito provavelmente esses soldados estavam com a armadura. Mas ele pensou o seguinte: espera lá, esta é uma armadura física, é uma armadura real deste mundo. Quem nos protege numa batalha espiritual é o próprio Deus. Isso significa dizer que não temos como ganhar esta guerra se nós não estivermos protegidos pelo próprio Deus. Porque Deus é que vai nos fortalecer e proteger contra uma batalha espiritual. Então veja lá, cingir-se da armadura de Deus. Que é cingir-se? Cingir é vestir. E é interessante que Paulo fala da armadura de acordo com o jeito que eles se vestiam. Então Paulo estava vendo como eles se cingiam, ou seja, quando eles vestiam e quando eles tiravam a armadura. E Paulo lembra algo que foi dito pelo profeta Isaías, lá no verso 17 do capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Então está escrito assim, 17, ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então significa dizer que Paulo, pensando nisto tudo que Isaías já tinha dito, ele diz que nós devemos nos cingir da armadura de Deus. E ele vai explicar todas as peças daqui a pouquinho. E quando nós fizermos isso, nós devemos permanecer firmes. Isto é, numa batalha existem 2 momentos. O momento da luta e depois o momento em permanecer firme. Porque tudo aquilo que você ganhou na luta, você pode perder se você deixar o inimigo retomar aquilo que foi vencido, aquilo que foi conquistado. Então era preciso não só se cingir, mas também permanecer firme. Essa firmeza é uma fortaleza, é uma firmeza de alma. Né? E ele
fala que é contra as chamadas ciladas do inimigo, contra esta oposição. Meu querido, o inimigo não está brincando, ele não está fazendo de conta. Existe uma guerra e esta guerra é muito pesada. E ele é esperto, ele é astuto, ele vai montar ciladas, ele vai montar armadilhas e nós precisamos ficar espertos, nós precisamos ficar ligados, nós precisamos ficar firmes em Deus para que a gente não caia nestas ciladas, nestas armadilhas que a oposição do inimigo faz nas nossas vidas. E ele fala o seguinte, que existe então um revestimento, uma armadura. Essa armadura é formada do cinto da verdade, esse cinto está aqui por baixo, o amado não vai enxergar porque a couraça está em cima, né? Ela fica por baixo, segurando toda a vestimenta, né? A veste mais interna que o soldado estava tendo. Depois a couraça da justiça, que é esta peça aqui em cima que vai proteger o peito, os pulmões, que protege o coração. Depois ele fala do calçado da preparação. Este calçado aqui é o calçado do evangelho, o calçado da palavra, o calçado para que nós possamos lutar e permanecer firmes. Ele fala também do escudo da fé, que é essa peça aqui que ele levava no braço e com o qual ele se defendia dos inimigos. Depois ele fala do capacete da salvação e ele fala da espada do Espírito. Então, são estas as peças que formavam uma armadura, a armadura do soldado. Vamos ver uma por uma, então? Em relação ao cinto da verdade, era um cinto que se colocava em volta da cintura e ela prendia a roupa, uma túnica que eles vestiam. Então, prendia a túnica e, às vezes, tinha ainda um local para colocar faca, espada, enfim, uma adaga, alguma armação, tá? Ou arma, né? Então, o cinto era colocado por baixo. Ele estava quase em contato com a pele, portanto, é verdade, é o cinto da verdade, é o cinto que deve nos envolver, que deve estar no nosso íntimo. E ele impede que essa roupa que eles tinham, essa túnica, não permitisse que ele andasse, que ele se movimentasse. Então, quando você fecha, quando você amarra com o cinto, isso te dá uma liberdade de movimento. A verdade te liberta, a verdade te dá liberdade. E aqui nós vamos lembrar 3 verdades. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Portanto, nós precisamos colocar o cinto da verdade no mais íntimo do nosso ser, exatamente para nos dar liberdade e para permitir que nós possamos nos defender. Por cima, no peito, era colocada uma couraça, no peito. Isso vinha até quase à altura da cintura. Deixava os braços livres, aqui a cabeça, né, e os braços livres. É a retidão de caráter, é a couraça de justiça. É o caráter, é a lealdade, é a santidade da palavra de Deus que está sendo considerada e que nós devemos ser fiéis para com ela e para com o próprio Deus. Por que esta couraça da justiça era colocada por cima no peito? Porque ele protege o coração, ele protegia o coração. O nosso coração é um coração frágil, nós podemos acreditar em coisas diferentes, nós podemos nos deixar levar por sentimentos. E aqui não existe dúvida nenhuma. Nós somos justificados por Jesus. Portanto, nós
somos salvos e estamos justificados. O nosso coração está protegido pela couraça. É isso que nos dá confiança e coragem, porque não existe acusação contra um santo do Senhor. Não cabe acusação. O acusador, ele pode tentar colocar o teu dedo na cara, mas ele não vai falar verdade, porque nós já somos salvos, nós já somos justificados por Jesus. Tá? Portanto, não há verdade no que ele fala, se ele fala ao contrário disso. Nós somos salvos e a couraça é a couraça da justiça. Estamos justificados. Outra peça é o calçado da preparação. Quando você põe um calçado, você está pronto para sair. Né? Normalmente, ou a gente está descalço em casa, ou a gente está de chinelo em casa, etc. Quando você vai sair, quando o soldado estava pronto para sair, ele colocava o calçado. Pronto, já estou pronto, já posso ir. Então, é uma prontidão. Eu estou pronto para fazer a obra. Eu estou pronto para sair. Eu estou preparado. É o calçado de preparação. Como é que nós nos preparamos? Nós nos preparamos conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus no livro sagrado. Ao estarmos cientes disso, ao conhecermos e dependermos do Evangelho, nós estamos preparados para a luta, porque tudo que vier, nós saberemos como reagir. Olha que coisa interessante. Na sola do sapato, na sola desse calçado, existiam cravos. Não sei se o amado já viu, mas em alguns casos, quando nós estamos andando, se a sola ela não tem cravo, não tem ranhura, a gente começa a escorregar. Até no andar a gente começa a escorregar. Quando o soldado saía e ele colocava o calçado tinha cravo. Isso significa que ele não escorregasse. Ele podia lutar e isto não fazia com que os seus pés vacilassem. Ele podia andar, ele podia lutar e ele podia permanecer firme enquanto ele lutava, porque o cravo estava firmando ele ao chão. E ele fala do calçado da preparação para a paz. Que paz é esta? Quando nós estamos justificados, quando nós podemos nos chegar ao trono da graça, significa dizer que nós temos paz com Deus. Isso vem com a remissão dos pecados. Então nós podemos falar, nós podemos dispersar a boa nova por onde nós formos. Nós podemos falar porque os nossos pés estão preparados. Ele fala também do escudo da fé. O escudo ele carregava no braço e ele ia protegendo o corpo inteiro. É um escudo grande que protege grande parte do corpo. Fica de fora uma parte da cabeça e fica de fora uma parte das pernas, dos pés. Aqui é o escudo da fé, ou seja, a fé é a confiança que nós temos em Deus, a confiança que nós temos na obra de Jesus, a confiança que nós temos na obra do Espírito Santo. E isso nos protege contra os dardos do inimigo. Como é que era isso? Normalmente o escudo era feito de madeira e quando o inimigo era atacado, eles lançavam dardos que estavam embebidos em alguma coisa que pegava fogo. Então, o escudo da fé é para evitar que nós fôssemos queimados. Então, o escudo ele era revestido de um couro que, quando o dardo batesse ali, não pegava fogo, ou seja, nós não éramos queimados, nós ficávamos protegidos. Que são esses dardos? Esses dardos são as setas, dardos, flechas do inimigo que ele lança contra nós. São palavras,
são setas de impureza, são setas de egoísmo, dúvida, medo, desapontamento, ira, fofoca, né? Palavras que não são próprias. Este escudo, que é o escudo da fé, nos protege contra todas estas coisas. Depois ele coloca o capacete da salvação. Este capacete, ele vai proteger a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos. Sede do nosso intelecto, da nossa vontade, até porque ela vem do coração e ela passa pela cabeça. Então, o capacete está protegendo a nossa mente, porque nós podemos ser atingidos na nossa cabeça. E a cabeça é um órgão importante. Se nós formos atingidos lá, como se nós fôssemos atingidos do coração, isso poderia ser fatal. Então, memorizar a palavra vai ajudar, memorizar essas promessas todas e tudo que já foi prometido, que foi cumprido, esta memorização da obra de Deus na nossa vida, da obra do Espírito na nossa vida. Nós vamos ter certeza de salvação, do livramento do pecado. Na nossa cabeça, nós não somos mais escravos e não tem palavra que possa vir e que possa atingir a nossa mente, a nossa cabeça. Ele fala da espada do Espírito. Que interessante, a espada é uma arma de defesa também, mas é uma arma de ataque. Uma vez que nós estejamos protegidos, agora nós podemos atacar. Como a gente ataca? A espada do Espírito. Esta espada que penetra, que separa, que limpa, que transforma a nossa vida, porque ela é também a espada da palavra. A palavra penetra, a espada penetra, ela divide, ela separa, ela limpa, ela transforma. É pelo auxílio do Espírito que entendemos e manejamos a palavra para a defesa e para ataque. Quando Jesus ficou no deserto por 40 dias e 40 noites, ele foi atacado? Foi. Ele foi atacado com a palavra, mas ele se defendeu também com a palavra. Ou seja, ele estava usando de uma espada. Finalmente, Paulo fala que tudo isso tem que fechar com oração. E Paulo fala insistentemente que a oração tem que ser constante, a oração tem que ser disciplinada, constante. Eu preciso fazer hoje, amanhã, depois da manhã, de tarde, de noite. Ela tem que ser sistemática. Paulo tinha um jeito de orar. Você provavelmente, amado, tem um jeito de orar. Eu tenho um jeito de orar. Esta oração, ela tem que ser diária, ela tem que ser constante, eu tenho que me disciplinar na oração, eu tenho que fazer uma oração sistemática. A oração é uma forma de vigiar, é uma forma de ficar atento, é uma forma de ficar alerta, é uma forma de perceber o que está errado e reagir como deve ser feito. Paulo sempre pede para que, nas suas orações, para que não só ele, mas os seus correligionários, os seus crentes, os seus filhinhos, os seus auxiliares, eles sejam agraciados na obra de Deus, ou seja, a vida dele ser um reflexo da oração, no sentido de que a obra de Deus seja realizada nas suas vidas. E é isso que nós temos que pedir, conhecer a vontade de Deus e conhecer como nós podemos realizar essa vontade de Deus, como esta obra é feita na nossa vida. Pedirmos para que Deus abençoe a nossa bênção, ou seja, que Ele torne a nossa bênção plena, para que Ele torne a nossa bênção completa. Finalmente, Paulo termina a sua carta com a mensagem final, como ele sempre terminava. Ele faz as despedidas todas e ele diz que Tíquico, que quem estava com a carta, ele iria falar mais coisas, ele iria dar
detalhes sobre a vida de Paulo, a obra e o ministério destes amados em Efésios. E ele faz uma oração final pedindo por graça, por paz, àqueles que ele considera como amados na sua vida. Queridos, em resumo, a carta de Paulo aos Efésios trouxe 4 grandes mensagens para nós. Uma mensagem que é a mensagem de relacionamento, de união, de comunhão que nós temos que ter com Cristo Jesus. Uma segunda mensagem que nós devemos nos deixar encher e capacitar pelo Espírito Santo para que a nossa vida seja diferente e para que o nosso ministério possa ser realizado. Terceiro lugar, que nós possamos estar sempre protegidos, guardados na armadura de Cristo. E em quarto lugar, que a gente não se esqueça, na oração, no Espírito, conforme a vontade de Deus e conforme a sua palavra. Amém, amados? Bons estudos.